Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão na transmissão. Desculpem nosso atraso técnico, nós estamos organizando alguns detalhes ainda aqui na Igreja Amplitude. Você é bem-vindo nesse culto online da igreja. A gente quer dar sequência nessa manhã à nossa série da Páscoa. A Su já vai me ajudar nesse momento. Antes eu quero lembrar aqueles que querem adorar a Deus também com ofertas e dízimos, você pode fazer isso mesmo à distância. Mande uma mensagem para o nosso João Pedro ou para a Sui, e eles podem te orientar sobre isso. Que Deus abençoe todos vocês e que Ele nos sustente também nesse momento difícil, economicamente, que estamos vivendo. Ele é o nosso pastor, o nosso provedor. Aproveitando, vocês devem ter visto nas redes sociais também, principalmente no Instagram, sobre a nossa campanha de arrecadação. Então, checa lá na nossa conta do Instagram, tem como você pode participar. Você deve contactar o Diogo, e o Diogo vai explicar melhor como funciona, mas nosso objetivo é envolver todos. Você pode ajudar, principalmente financeiramente, através de cesta básica e uma oferta de R$100 para nós atingirmos, a ideia seriam 100 famílias? 10 famílias? 30 famílias, 30. Eu estou falando aqui o número que eu vi lá. Então são 30 famílias, por isso a gente usaria esse dinheiro para ajudá-los por um tempo, pessoas que estão em situação de desemprego ou até mesmo condições mais extremas, certo? E Deus vai nos honrar, né? A ideia é você compartilhar o que você tem, assim como o nosso mestre nos ensinou, né? Então, eu quero, nesse momento, convidar a Su, orar pela mensagem. Nessa série da Páscoa, nós temos 3 temas em mente. O primeiro, nós falamos na semana passada, que é a respeito da natureza humana de Jesus. Na semana que vem, nós vamos falar da natureza divina de Jesus. E hoje, a Su vai falar um pouco mais de Jesus como a ressurreição e a vida, mas ela vai explicar melhor sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoamos esse momento da palavra, abençoamos a tua filha, declaramos a tua bênção sobre ela, a tua graça para esse momento. Pedimos que o Espírito Santo fale com toda a igreja, que o Espírito Santo fale com cada pessoa que está escutando essa mensagem. Nós abençoamos a tua palavra, nós te agradecemos por ela, pedimos que o Senhor nos edifique para a tua glória. Amém. Bom dia, tudo bem? Se Deus quiser, a gente vai ajudar 100 famílias mesmo, quanto mais, melhor, né? Nós vamos começar com 30. A gente vai ter, sobre a campanha ainda, 2 sábados de mutirão aqui na igreja. Então, se você quiser trazer a sua doação em alimento, você pode passar com o seu carro e entregar. A gente vai estar com o pessoal aqui para receber, tá bom? Todas as informações estão lá no Instagram. Bom, a gente está chegando na Páscoa. E nessas semanas que antecedem a Páscoa, a gente sempre pensa muito no sacrifício de Jesus, né? E é sempre um tempo de análise, né, de olhar para a nossa vida e ver como a gente está correspondendo com esse sacrifício. Qual o efeito desse sacrifício, né, na nossa vida, a obra da cruz? Como que a gente manifesta, como que a gente tem compartilhado as boas novas do Evangelho, né, que é justamente a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje a gente vai rever um pouquinho a história de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. E nós vamos aprender algumas coisas da forma que Jesus se apresenta nessa situação, né? Como ele fala dele mesmo diante da morte de Lázaro e do que ele pretende fazer ali. Essa história está em João 11, então a gente vai ficar nela um pouquinho. A partir do versículo 17, diz assim: Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Jesus teve uma conversa muito importante com Lázaro. Essa conversa é muito cheia de revelação, né? E mostra que Marta sabia muito bem, tinha sido muito bem ensinada a respeito do Messias, né? E da consumação de todas as coisas. Então, quando Jesus fala para ela, o seu irmão vai ressuscitar, ela logo se lembra do que ela aprendeu. Sim, meu irmão vai ressuscitar no último dia, quando todos ressuscitarem. Mas Jesus, ele se apresenta para ela de uma maneira diferente. Aquilo que Marta estava dizendo estava certo também, mas para aquele momento específico, Jesus queria se revelar de uma outra forma. E ele diz no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava falando, lógico, da condição de Lázaro, né, que estava morto, mas ele estava dizendo, Marta, o que eu vou te mostrar hoje é a respeito de toda a humanidade. Todos vocês estão mortos no pecado. Lá em Efésios 2:1, Paulo fala isso. Deus deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então, todos nós estávamos mortos no nosso pecado. Essa era a condição pós-queda do homem. E Jesus está se dirigindo também a essa condição. Ele está dizendo, eu sou a vida. Para vocês que estavam mortos nos seus pecados, eu sou a vida. E se vocês crerem em mim, mesmo que ainda nesse momento terreno, mesmo ainda nessa condição carnal, vocês viverão. E essa afirmação de Jesus é muito importante. E a gente precisa pensar muito nela. E nós vamos analisar ela em 3 pontos. Primeiro ponto, a condição do homem pós-queda. Quando Adão pecou e Eva pecou, a gente sabe que nós saímos do relacionamento que a gente tinha com Deus. E Deus, pela sua providência, né, ele continuou sustentando a criação dele. Deus não se retirou de toda a terra. Ainda chovia, a plantação ainda nascia, os animais continuavam caçando e encontrando caça. Adão também tinha o que comer, Eva tinha o que comer, o sol continuava brilhando. Tudo isso, né, os ventos controlados, as ondas dos mares, tudo isso é a providência de Deus. É Deus sustentando a sua criação. Deus não se retirou de toda a terra, porque se ele tivesse feito isso, nada mais iria funcionar, né? A ordem natural das coisas não iam mais funcionar. Mas Deus se retirou de um relacionamento com o homem, né? Adão já não tinha mais aquela intimidade possível no Éden. E o que veio restaurar, então, esse relacionamento? Foi Cristo morto e ressuscitado. Por que Cristo morreu na cruz? Para que nós pudéssemos, mesmo nessa condição terrena, sermos resgatados da morte, resgatados da separação eterna de Deus, né? Nós estávamos condicionados à ira de Deus, e com essa obra da cruz, que é diferente da providência, né, que continua mantendo as coisas funcionando, mas com essa obra da cruz, Jesus nos colocou de volta no relacionamento com Deus. E é isso que Paulo fala em Efésios. Pela graça vocês são salvos. E o que é a graça, né? A graça é a maneira que nós conseguimos viver como filhos de Deus em um mundo caído. A graça é isso, é aquilo que nos sustenta para andarmos dia após dia submissos a Cristo, negando o pecado, vencendo as tentações. Isso é a graça. E isso foi conquistado por Deus, por Jesus para nós. Nós não conquistamos a graça. Nada que nós fizéssemos ou nada que nós sabemos fazer hoje poderia nos dar essa condição de sermos salvos
pela graça. Então, veja que nós saímos de uma condição pós-queda, onde nós estávamos mortos nos nossos pecados, e hoje a nossa condição é que nós somos salvos pela graça. E pela graça nós viveremos nesse mundo. E quando a gente entende toda essa condição, tudo isso que Deus mudou com a vinda de Cristo, é aí que a nossa mente é transformada. Aí que a nossa mente começa a pensar numa nova perspectiva, porque a partir desse momento nós vivemos para a glória de Deus. Como está lá a primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o principal fim do homem? O principal fim do homem é dar glória a Deus. Por isso que, às vezes, enquanto cristão, a gente tenta fazer tudo certo, e tenta andar na linha, e tenta viver tudo bonitinho, e não consegue. Por quê? Porque não entendeu o que nos transportou dessa condição de morte e nos colocou nessa condição de salvos. Foi Cristo. E o que trabalha a salvação em nós é o Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha a salvação em nós. A graça nos ajuda a não corromper o nosso coração com as coisas terrenas. E tem quando Jesus, depois que ele ressuscita Lázaro e vira toda aquela confusão, os fariseus querendo matar Jesus, querendo matar até Lázaro de novo, porque Jesus estava ficando muito famoso com essa história. Eles dizem assim: o que vamos fazer? Os fariseus falando, perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Olha como eles estavam se apegando a um jeito terreno de fazer a religião e a fé e de produzir um caminho santo. Eles estavam preocupados com o templo deles, que era a única maneira de religião que eles conheciam, e com a cidade, a nação deles. Israel ia perder, o exército romano viria, que estava sob o Império Romano, viria e ia destruir tudo. Eles não estavam enxergando toda essa transformação que Jesus estava fazendo na vida deles. Eles estavam dizendo: não, o nosso templo é mais importante. E, às vezes, a gente quer viver a nossa vida cristã dentro desse conceito, desse jeito que a gente construiu, que a gente inventou, para ser santo, e não dá. Nada pode sustentar a nossa santidade senão a obra de Jesus e o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso, os fariseus não tiveram essa mudança de mentalidade. Eles continuaram se preocupando com as coisas como elas eram. E a gente precisa, então, ver esse quadro todo. Olha onde eu estava. Imagina uma vida sem Deus. Se você tirar Deus da equação da sua vida, o que sobra? Pensa em todas as decisões que você tem que tomar, os filhos que você tem que criar, o casamento que você tem que conduzir, os negócios que você tem que fazer, tudo que cerca a vida do ser humano. Se a gente tirar Deus da equação, até onde vai a nossa sabedoria? Até onde nós conseguimos tomar boas decisões com a nossa própria sabedoria? Olha o que Jesus veio restaurar. Olha, ele não veio só livrar a gente do inferno, também, porque hoje, por esse sacrifício, nós podemos ter a esperança de que vamos estar com Deus eternamente. Mas olha tudo, olha esse quadro maior, tudo que ele veio fazer. Ele veio permitir que a gente tivesse acesso a tudo que Deus é. Toda a sabedoria, toda a justiça, toda a bondade, toda a lealdade, todo o amor, toda a fidelidade, tudo que Deus é. Nós conseguimos hoje conhecer em partes, como Paulo fala lá em Coríntios, porque Jesus morreu por nós. Então nós precisamos entender isso e dizer: Jesus, me conduza a partir daqui, então, onde eu deixei de ser uma pessoa morta dos meus pecados e hoje recebo a vida. Eu preciso que o Senhor me conduza a partir daqui, para que a gente viva uma vida que, de fato, dê glória a Deus. O segundo ponto: nós sempre somos traídos pela nossa condição. Lembra da conversa que Marta teve com Jesus? Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, o seu irmão vai ressuscitar.
Oi, pessoal, você que está na câmera lateral, me desculpa, tá? Mas é muita informação, então escuta aí, que eu sei que você está aí. Ai, perdi aqui. Então, Marta teve toda aquela conversa, né, com Lázaro, já ia falar, com Jesus. Olha, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, você vai viver, mesmo que você esteja morta. E ela dizendo, eu sei, Senhor. E os dois naquela conversa animada, né? Vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, Deus é por nós, Jesus é mais. E, de repente, Jesus fala, tira a pedra. Qual é a primeira frase de Marta? Mas Jesus, ele já está morto há 4 dias. Ele já cheira mal. De repente, Marta parece que acordou de um sonho bom, né? E ela se deparou com a realidade. O meu irmão está morto há 4 dias. O que Jesus pode fazer por ele? Mesmo depois de ter sido animada e ter conversado e ter sido inspirada por Jesus a crer, quando ela se depara com a realidade, ela fala, Jesus, não dá, porque ele já está morto há muito tempo, não vai dar. A gente age assim diante dos nossos problemas, diante das situações que nos confrontam, né? A gente vai lá num lugar de oração e a gente ora e a gente se anima com a palavra de Deus. O Espírito Santo fala com a gente, ele fala, confia em mim, eu vou cuidar de você, eu vou te enviar o que você precisa. E a gente sai desse lugar de oração que nem o Popeye depois de comer espinafre, né? Todo forte e confiante. Só que depois você volta para a sua realidade, né? E você começa a olhar a realidade e você fala, mas não dá, não vai dar, Jesus. Porque já está assim, tudo bagunçado, já está desse jeito, né? Então, acho melhor a gente deixar para lá. Nós somos traídos pela nossa condição. E Jesus, muito bom que é, fala para Marta, Marta, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E Marta era uma mulher acostumada a meter a mão em tudo, né? Ela produzia muito. Ela cozinhava, ela limpava, ela recebia bem as pessoas. Enquanto Marta, até no próprio funeral, né? Naquele momento que Lázaro já estava morto há muito tempo, um monte de gente em casa, Maria estava em casa chorando, e Marta, quando soube que Jesus chegou, ela foi lá, era uma colérica, com certeza, né? Ela foi lá e correu e foi conversar com Jesus. Tinha que ser Marta ali. Porque Maria, ela se acalmava muito na presença de Jesus, né? Tinha que ser Marta. E Marta chega no momento que Jesus fala, você não crê que você vai ver a glória de Deus? E nesse momento não tem o que Marta fazer. Não tem nada que ela pudesse fazer. Eu não sei como ela não foi lá empurrar a pedra. Acho que ela estava assim, muito, né, transtornada com a situação toda. Mas ela não podia fazer nada. Ela só podia esperar e observar o que Jesus ia fazer. Nesses momentos, com certeza, eu e você temos momentos assim, onde nós, depois de sermos animadas pela palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, né, a gente volta para a nossa realidade e parece que Jesus não é mais a ressurreição e a vida. Ele só é a ressurreição e a vida quando Ele está nos fazendo promessas, né, quando Ele está nos revelando quem Ele é e animando o nosso coração com as palavras dEle. Mas quando a gente entra na nossa realidade, parece que Ele não é mais a ressurreição e a vida. E Marta esperou e observou. E Jesus pôde fazer todo o trabalho que Ele queria, né? Nesses momentos, a gente tem que parar e observar o que Jesus está fazendo. Às vezes, Ele vai envolver a gente no processo. Marta, ela ficou ali olhando, né? Olhando o irmão dela ressuscitar. Às vezes, Jesus vai envolver a gente nos processos, a gente vai ter que tomar algumas direções, tomar algumas decisões. E a minha família viveu uma coisa muito legal com Deus esses dias, quando a gente estava mudando de casa, e aí não era muito bem o que a gente sonhava. As nossas coisas já estavam nessa casa, e, de repente, Deus preparou outra casa, do jeitinho que a gente sonhava. Com tudo, com o piso que eu gosto, com o que as crianças queriam, tudo. E a gente mudou de novo para essa casa. Deus
a gente pôde ver Jesus se movendo e cuidando de nós. E a gente foi seguindo. Temos que morar aqui? Vamos morar aqui, então. E leva a mudança. Aí, agora, encontramos outra casa? Então, vamos de novo trabalhar com Deus. Vamos nos envolver no que Deus está fazendo. Deus age em nosso favor, sim. E quando ele disse lá, eu não lembro qual o livro exatamente que está agora essa palavra. É um dos 4 evangelhos, depois você lê. Mas Jesus fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, o mundo realmente está caído. Você vai viver numa condição pós-queda e você vai ter dificuldades, você vai ter doenças, as pessoas que você ama vão morrer, a pobreza talvez te alcance, vão falar mal de você, porque você vive no mundo caído. Isso é a realidade, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. E em algum momento você vai desfrutar dessa vitória comigo. Então, nós estamos no tempo de termos bom ânimo, crendo que Jesus é a ressurreição e a vida, que Ele nos trouxe para essa condição de salvos pela graça, que nós somos filhos de Deus e que, em determinado momento, nós vamos ver com os nossos olhos e viver essa verdade de que Jesus já venceu o mundo. Então, tenha bom ânimo. Viva a sua vida crendo naquilo que Jesus fez por você, que foi morrer numa cruz, abandonar toda a sua glória, né, e morrer numa cruz, e ressuscitar, e cuidar de nós, e nos transportar para esse reino do Filho do amor de Deus. Não permita que as suas condições te traiam, né? Não se permita ser tão levado pela realidade. E uma coisa que eu acho bonito em Marta, quando Jesus vem ao encontro dela, né, que ela perdeu o irmão, ela está assim, muito triste, ela está em luto, ela está chorando, ela está com aqueles e se na cabeça. Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas ela não está completamente desconsolada. Porque quando Jesus fala para ela, o seu irmão vai ressuscitar, ela diz, eu sei que um dia eu vou ver meu irmão de novo. Eu sei que é momentâneo, eu sei que há uma separação momentânea. Eu não estou desconsolada. Eu sou consolada pelo plano eterno de Deus. Eu sei que um dia eu vou ver meu irmão. E essa é a condição nossa nesse mundo. Nós, às vezes, estamos tristes. Muitas pessoas hoje estão em luto porque perderam os seus familiares, né? Alguns estão com os parentes internados. Isso é muito difícil. Nós podemos, sim, chorar. Deus não nos impede de sentirmos as nossas emoções, elas estão aqui, nos foram dadas por Deus, mas nós não estamos completamente desamparados, porque nós temos a obra da cruz, que nos trouxe para um relacionamento com Deus, que nos fez salvos pela graça, e que nos colocou num caminhar de salvação junto com o Espírito Santo, que está nos levando para a consumação de todas as coisas, quando nós encontrarmos com o nosso Salvador. Nós não estamos desesperançados. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele diz assim, do versículo 7 ao 10. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está dizendo? Nós vamos sofrer, sim, aqui. Nós somos atribulados, nós somos perseguidos, mas nós não seremos destruídos. Nós não estamos desamparados, sem esperança, sem uma motivação de que haverão dias melhores, de que existe um plano, sim, para nós, um plano eterno, estruturado pelo próprio Deus. Né? Existe. Então, assim como Marta, não se sinta totalmente desamparado no meio da sua aflição, porque Cristo veio e morreu por você. Cristo veio nos livrar dessa ira de Deus.
essa condição de precisarmos ter bom ânimo diante do sofrimento, ela é passageira. Tudo isso vai passar. Nós estamos no momento de receber muitas más notícias. Eu acho que a igreja nunca teve tantos pedidos de oração. É um momento de muita aflição, de muita preocupação, tanto com o trabalho, com o dinheiro, com o sustento, com a saúde, com os parentes. Tudo nos preocupa hoje. Mas eu quero dizer para você, você não está desamparado. Existe um Deus cuidando de você, te levando para esse plano, para a consumação desse plano eterno. E em determinado momento, o momento que Ele escolheu, você vai ver com os seus olhos que Ele venceu o mundo por nós. Nós não precisamos ser um povo indiferente, né? A igreja está tentando ajudar as pessoas que precisam nesse momento de ajuda. Nós temos orado por todos que têm pedido oração para a gente. A gente tenta amparar as pessoas e fazer o que a gente pode. A igreja não deve ser indiferente nesse momento, porque Deus não foi indiferente com a nossa condição. Ele veio e se envolveu, né, e trouxe a solução. Então, nós estamos aqui para servir e para fazer o que for preciso. Mas lembre-se aí na sua casa, você tem a obra de Cristo que te trouxe de volta para esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai te ajudar a ter bom ânimo. Não se permita ser tão levado pela realidade. Hoje, se você entra num jornal, se você lê alguma coisa na internet, são notícias terríveis. E se a gente começa a ser muito levado por essa realidade, nós vamos enlouquecer. Aí nós vamos nos sentir quem poderá nos defender, né? Mas se concentre no que Jesus fez por você. A morte sempre foi uma certeza para todos nós. Sempre foi. Todos nós sabíamos que algum dia enfrentaríamos a morte. E o que nos dá consolo diante da morte é que Cristo é a ressurreição e a vida. Que após isso nós estaremos com Ele. Nem a morte, como Paulo diz, né? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então, se concentre no que Jesus é. Se você precisa de ajuda, peça ajuda, não sofra sozinho. O mundo, penso eu, que o mundo ficou muito mais amigável, né? As pessoas ficaram mais compassivas, estão mais estendendo a mão. Peça ajuda, não fique sozinho. Mas não se sinta desamparado, Deus está com você. Ele é a ressurreição e a vida. Nós vamos orar, pedir para que Deus nos guarde os nossos pensamentos, nos ajude a nos lembrarmos dessa obra tão maravilhosa que Ele fez por nós. E domingo que vem é o dia que nós vamos comemorar, né, a Páscoa, o nosso sacrifício perfeito, que transformou toda a nossa vida. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a ressurreição e a vida. O Senhor é a luz do mundo, bom pastor. O Senhor é a porta das ovelhas. O Senhor é tudo o que precisamos, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Não há nada que possa nos dar consolo fora do Senhor, Pai. Porque tudo, tudo, tudo depende de Ti. Eu peço que o Senhor venha sobre nós, sobre cada pessoa que ouviu essa mensagem. Senhor, não deixe a realidade sugar toda a nossa atenção, Pai. E fazer com que a gente pense que estamos completamente sozinhos no meio desse caos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está na fornalha com a gente. O Senhor é o nosso amigo fiel. O Senhor nos conduz mesmo no vale da sombra da morte. E eu peço, Pai, que o Senhor anime cada pessoa que está assistindo essa mensagem, que eles tenham bom ânimo, Pai, porque é tempo de ter bom ânimo. É tempo de aguentar as consequências da queda, Pai. E nós não estamos sozinhos nisso. Teu Espírito Santo nos ajuda, trabalha na nossa salvação, nos conduz por um caminho de santidade. Nos ajuda a ter bom ânimo, Pai. Nos ajuda a confiar no que o Senhor está fazendo no mundo, na história que o Senhor está escrevendo e realizando na terra. Cuida das nossas vidas, Pai. Guarda aqueles que estão doentes, todos aqueles que nos pediram oração, Pai. Senhor, restaura a saúde de cada um. Consola as pessoas que perderam os seus entes queridos. Traz cura, Senhor, para o coração delas.
Cura as pessoas, Pai. Cuida da nossa cidade. Dá sabedoria para os nossos governantes. Nos ajuda, Senhor, a encontrar paz em Ti nesse momento de caos. Que a gente seja animado, Senhor, pelas Tuas palavras e que a gente seja perseverante em crer que o Senhor vai fazer. Tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos providenciar, Pai. E mesmo diante dos problemas, mesmo diante do fracasso, mesmo diante daquilo que nós estamos perdendo, nós somos mais que vencedores com Cristo. Essa é a verdade, Pai, absoluta. Cuida de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente continua com a campanha. Participe. Se você conhece alguma família que precisa de ajuda, inscreva essa família. O Diogo vai tratar de organizar todo esse cadastro. E sábado que vem a gente vai estar aqui. Você pode trazer a sua doação. E se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, tá bom? Bom domingo.